O oceano já é bizarro por natureza. Estamos falando de criaturas estranhas, monstros marinhos gigantes escondidos nas profundezas e quem sabe até vida inteligente escondida por lá. O oceano é vasto e a maior parte dele ainda está inexplorada. E é sobre isso que vamos falar hoje. Por que a NASA decidiu parar de explorar os mares? Calma lá, já vamos falar sobre alienígenas, mas antes, deixa eu explicar uma coisa importante. O nosso planeta foi formado ao longo de bilhões de anos, quando cometas colidiram-se com a Terra. Cientistas e a NASA acreditam que esses cometas foram responsáveis por trazer água, formando assim os oceanos em que conhecemos. Ou não. Mas vem cá. Como é que eles sabem disso? Bom, eles encontraram marcadores químicos nas águas dos oceanos, muitos parecidos com os de cometas bem antigos do sistema solar. Basicamente a água veio de fora, e com ela a matéria orgânica. Isso significa que a vida em que conhecemos e até nós mesmos podem ter surgido desse mesmo material biológico, que evoluiu por mais de 3,8 bilhões de anos. Mas e se nós não formos o único experimento da natureza? Com apenas 5% dos oceanos ainda explorados, quem garante que não tem nada lá embaixo que seja ainda mais assustador? Só de tucaia esperando para ser descoberto. Isso sim dá medo, mas o que também não deixa de ser nem um pouco interessante são os famosos buracos negros dos oceanos, também conhecidos como redemoinhos. São correntes circulares enormes, algumas tão grandes que podem ser vistas do espaço. E se você cair em um deles, já era, não tem volta. A diferença é que em um buraco negro do espaço ninguém sabe o que vai ter lá dentro. Já em um redemoinho, se nós temos uma certeza é a de que você vai se afogar. E convenhamos, né? Se afogar deve ser uma das piores maneiras de partir dessa para melhor. Agora, voltando ao assunto dos asteroides e da água, o material orgânico que eles trouxeram teve bilhões de anos para evoluir. Então sim, é bem possível que a NASA tenha encontrado algo bem sinistro dentro dos mares para tomar essa decisão de parar de pesquisar por lá. Boatos dizem que uma expedição feita em 2022, nomeada como Horus, quando a NASA enviou um submersível para uma das zonas mais profundas dos oceanos, bem, eles podem ter encontrado algo enorme por lá. Tem até um astronauta que jura de pé junto que viu o olho de uma criatura tão grande quanto um disco voador. Ou seja, ele pode então já ter visto um disco voador, se é que eles existem. Como se não bastassem as possíveis criaturas gigantes e estranhas, também temos os assustadores vulcões submersos. Em 2022, um vulcão perto de Tonga explodiu com a força de 22 milhões de toneladas de TNT, remodelando completamente o fundo do mar. E acredite, se isso não é o suficiente, ainda existem histórias de bases alienígenas no fundo dos mares. Desde objetos estranhos sobrevoando as Ilhas de Salomão e até outras áreas próximas aos mares, como ali no Pará mesmo, onde teve a Operação Prato, até criaturas relatadas saindo de cavernas submersas. Parece até ficção, mas com 80% dos oceanos inexplorados, quem garante que não existe algo assustador dessa forma mesmo? O mar é tão profundo e tão desconhecido quanto o espaço. Existem histórias de humanoides atacando pesquisadores no fundo do mar, e até bases alienígenas escondidas lá embaixo. Mas enquanto essas histórias são divertidas e fascinantes, a possibilidade de encontrar algo gigantesco que ameace a tripulação é enorme.
Felizmente, grandes tubarões brancos não nadam tão fundo, né? Mas existem coisas bem piores lá embaixo. Sim, as lulas gigantes são reais. Não são tão assustadoras quanto o Kraken dos Piratas do Caribe, mas sim. E quem sabe o que mais poderia estar escondido por lá e ainda não foi descoberto. Como diz aquele ditado, né? Sempre existe um peixe maior. Talvez possamos encontrar serpentes marinhas gigantes ou criaturas ainda piores. Talvez o oceano seja um ambiente ainda mais assustador do que o espaço. Até porque no espaço não temos a possibilidade de ter criaturas estranhas desconhecidas sobrevoando próximas à sua espaçonave. Outro fato assustador é que em 2011, por exemplo, 887 explosivos da Segunda Guerra Mundial foram encontrados na costa de uma praia da Inglaterra, causando pânico entre os moradores e turistas. Imagine só, apesar do esforço do esquadrão antibombas, a ideia de que pode existir ainda mais explosivos no fundo do mar é assustadora. E se isso ainda não foi o suficiente para deixar você preocupado, lembre-se que os Estados Unidos já relataram que perderam 6 bombas nucleares no fundo do mar. Sim, nucleares. E a NASA certamente sabe disso. A NASA sabe. Talvez seja por isso também que eles decidiram não se arriscar, não mexer. E eu ainda nem falei das áreas que são conhecidas por eventos estranhos nos mares, como o Triângulo das Bermudas, por exemplo, e até o Triângulo do Lago Michigan, com histórias de aviões e navios que desapareceram sem deixar rastros. Algumas teorias falam de interferências eletromagnéticas que desativam os equipamentos, mas como eu disse, ainda são teorias. Ainda assim, existem inúmeros desaparecimentos misteriosos, como o voo 19 em 1945, o USS Cyclops em 1918 e o navio Witchcraft em 1967. O oceano é vasto, inexplorado e assustador. Assim fica fácil entender por que a NASA decidiu abandonar os mares e mirar as estrelas. Será que existe algo lá embaixo que decidimos ignorar de propósito? Em 1997, a NOAA registrou um som extremamente potente no Oceano Pacífico, com os seus hidrofones ou microfones submarinos. O som foi batizado de The Bloop. Ele foi tão alto que pôde ser detectado a 5.000 quilômetros de distância. A explicação oficial pela NOAA, anos depois, é de que seria um som de gelo se rompendo na Antártida. Porém, a frequência e a potência lembrava o som de animais marinhos. Só que nenhum animal conhecido seria grande o suficiente para fazer um som tão alto, produzindo algo tão forte. Por isso um mistério. Alguns cientistas aceitam a explicação do gelo, mas outros dizem que ainda não se sabe ao certo. Mas a grande pergunta ainda continua: a NASA encontrou algo nos oceanos? Será que eles desistiram porque perceberam que os segredos das profundezas são mais perigosos do que os do espaço? Será que existem criaturas tão desconhecidas, tão colossais, tão poderosas que a humanidade simplesmente ainda não está pronta para encarar? Ou será que as profundezas escondem tecnologias antigas, talvez de civilizações que existiram muito antes da nossa? Outra questão intrigante é por que a maioria das áreas do fundo do mar é classificada como desconhecida, mesmo com tanta tecnologia avançada disponível, hein? E por que a Marinha dos Estados Unidos investe tanto em vigilância submarina, enquanto a NASA abandonou as pesquisas oceânicas? Se não há nada de assustador, então por que tanto segredo? Estas são perguntas que ainda permanecem sem respostas. Existem teorias, opiniões, discordâncias, mas ainda assim sem respostas.
E talvez sejam as respostas que a NASA prefere não dar. Eu já vou ficando por aqui e já vou pedindo para você se inscrever no canal, porque eu poderia estar cancelando CPFs, poderia estar roubando, poderia estar jogando o jogo do tigrinho, que é pior ainda, mas não estou fazendo nada de errado. Estou simplesmente pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque rapadura é doce, mas não é mole não. Tamo junto e até o próximo vídeo.